Olá pessoal, Rodrigo novamente com vocês, dando prosseguimento à nossa série de vídeos com exercícios resolvidos no Portugal. Pessoal, hoje a gente vai fazer um exercício aqui, tá? Que eu não vou entrar muito em detalhes sobre a parte teórica, tá? Sobre o tema, porque senão a gente ia demorar demais, tá? Mas eu vou deixar dois links também na descrição do vídeo, tá? Para que vocês possam acessar e se inteirar sobre o tema, tá bem? Basicamente, esse exercício foi uma dúvida que surgiu lá no meu canal do YouTube mesmo, que um aluno colocou lá perguntando como é que desenvolve um algoritmo para identificar números triangulares, tá? Então, eu vou deixar com vocês, tá? Dois sites aí com a definição aí do que seria esses números triangulares, tá? Deixa eu só posicionar aqui que eu já coloco para vocês, tá? Aqui, ó, tá? Esse primeiro link aqui que eu vou deixar para vocês, tá? Então é um link aqui do Wikipedia, tá? Que fala toda a descrição aqui, tá? Do que são números triangulares, com várias fórmulas aqui, tá? Basicamente, tá? E tem outro aqui também, tá? Que é do Mundo Educação, tá? Também que ele fala um pouquinho sobre números triangulares, tá? A ideia é que a gente possa identificar esses números triangulares, tá bem? Mas uma coisa eu quero que vocês fiquem bem atentos, tá? É o que diz o seguinte aqui, ó, por definição de números triangulares, tá? Os números triangulares podem ser obtidos pela soma dos termos da progressão aritmética de números naturais de razão um e o primeiro termo é um, tá? Então, pela PA, tá, uma progressão aritmética de razão um, eu consigo determinar quais são os números triangulares. Então, aqui eu tenho a fórmula, tá bem? Deixa eu trocar aqui para o programa e a gente vai começar, tá? Bom, basicamente o que a gente tem ali, tá? Eu vou escrever aqui na tela, tá bem, pessoal? O que a gente tem? A gente tem a seguinte situação, tá? Então, a soma dos termos da PA seria um número triangular, tá bem? Então, o que eu tenho pela fórmula? N é igual a N mais 1, tudo dividido por 2, tá bem? Então, a soma dos termos seria um número triangular, tá? Pela definição que a gente tem, tá? Deixa eu colocar aqui em cima. O que a gente tem também, tá? Eu posso fazer uma modificação nisso daqui, tá? Eu posso dizer, por exemplo, que n ao quadrado mais n mais, no caso aqui menos, né, que eu vou passar o s para o outro lado, passar modo de dizer, né, pessoal? Vocês sabem, tá? Vezes 2, tá? Então, o que a gente tem aqui nessa situação, tá? Eu rearranjei a fórmula de cima na fórmula de baixo, tá? Isso aqui é igual a zero, né? Então, se vocês observarem, isso aqui é uma equação de segundo grau, tá? Então, eu posso aplicar Bhaskara aqui, tá? Basicamente, aqui, o que eu tenho? Eu tenho o A, eu tenho o B e eu tenho aqui o valor do C, tá? Não sei se ficou bem claro para vocês aqui, tá? Eu botei aqui sublinhado, mas eu não, uma elipse aqui, mas não sei se ficou para vocês, tá? Então, por essa fórmula aqui, o valor do meu coeficiente A sempre vai ser 1, o do meu B sempre vai ser 1 e o C vai ser menos S vezes 2, tá? Porque esse 2 está dividindo tudo, eu passei para lá multiplicando, ficou S vezes 2, depois eu passei para cá, tá? Ficou menos S vezes 2, tá bem? Bom, se a gente voltar lá na nossa fórmula de Bhaskara, o que a gente tem? A gente tem que... deixa eu só colocar aqui em vermelho, pessoal. A gente tem a nossa fórmula de Bhaskara é menos B mais ou menos o quê? Raiz de B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Fecha. Tudo isso dividido por 2A.
2A, tá? Na verdade, aqui seria multiplicação, né? Tá, mas deu para vocês entenderem, né? Bom, eu tenho isso, tá? A fórmula de Bhaskara, tá? Só que se a gente observar os valores do coeficiente aqui do A, do B e do C, a gente consegue notar algumas coisas, tá? Isso daqui, lá na matemática, né? A gente chama como se fosse o valor do delta, né? Então, deixa eu até marcar aqui, ó. A gente chama o valor do delta, o que está aqui dentro, tá? Se a gente notar alguma coisa, esse valor do C aqui, ele sempre vai ser negativo. E o valor do A sempre vai ser 1. Então, vai ser menos 4 vezes 1 vezes menos S vezes 2. Tá? Então, isso aqui sempre vai retornar positivo. Tá? Somando com B, tá? Aqui, que ele vai ser 1 elevado na 2, sempre vai ser 1. Então, aqui vai ser o resultado mais 1. Tá? Então, isso aqui sempre vai ser um número positivo. Isso aqui, quando a gente for tirar a raiz, nunca vai retornar um número negativo. Tá? Senão, aí já daria um problema aqui pra gente. Tá? Mas, embora sempre vá retornar um número positivo, a gente vai fazer a conta igual. Tá? A gente vai colocar uma condição lá para testar durante o código se isso aqui é válido ou não. Tá bem? E aí, o que eu tenho lá para calcular as raízes? Tá? As raízes, o que eu vou ter? Eu vou ter menos B mais o resultado aqui, que eu vou chamar de... pode ser x aqui, só para a gente ter uma noção, né? Tudo isso dividido por 2. E embaixo seria o meu x' e x duas linhas, né? Seria B, menos B no caso, né? Menos x, tudo isso dividido por 2, tá? Só que nesse caso aqui, a gente procura sempre o número positivo. Então, essa segunda opção, a de baixo aqui, tá? A gente vai descartar ela, tá? A gente chegou aqui, a gente não precisa fazer essa conta de baixo aqui, ó. A gente vai pegar só como se fosse o x', tá? Então, a gente só vai utilizar aqui, tá? Porque isso aqui vai retornar um número negativo, né? Vai retornar um número, né? E com esse menos b aqui, tá? Isso aqui vai ficar sempre positivo, tá? Porque a gente não vai ter esse problema aqui de número negativo, tá? Então uma raiz vai ser positiva, outra negativa, tá? Então a gente vai utilizar para calcular só a raiz positiva aqui. Tá bem, pessoal? Basicamente é isso, tá? Essas considerações aí que eu tinha que fazer para dar um embasamento para vocês, tá? Deixa eu apagar aqui então. E fechar. Ok, tá? Então a gente vai começar, tá bem? Então gostaria que vocês prestassem bastante atenção, tá? Como o Portugal ele é limitado, tá? A gente vai fazer uso de algumas bibliotecas, tá bem? As bibliotecas estão do lado aqui, basta a gente marcar para a gente usar. Mas aí conforme eu for fazendo o código, a gente vai verificando, tá? Então, eu vou começar o meu código, então, tá? Eu vou começar assim, declarando as variáveis. Como a gente vai tirar uma raiz, eu preciso do que o tipo seja real, né? Então, nt, tá? Que vai ser o número informado, o valor informado, tá? Que é um número triangular, que eu quero saber se esse número ele é triangular ou não. Tranquilo? Bom, isso aqui é o que o usuário vai informar, tá? Além disso, eu preciso de uma variável para guardar o resultado lá do delta tirando a raiz, tá? Então, eu vou criar um n aqui, tá? Eu também depois eu vou precisar um valor para guardar o valor do x', tá? Então vai ser menos b mais n, ou x no caso, né? De tudo dividido por 2, tá? Então eu também preciso de um x aqui, tá bem? E eu acho que depois a gente vai escrevendo o resto, tá? Então eu vou colocar assim, ó. Deixa eu ver. Informe um valor. Leia nt. Ok?
Então eu vou ler esse valor agora, tá? E aí eu vou já aplicar Bhaskara, tá? Só que antes de aplicar Bhaskara, eu preciso ali fazer toda a fórmula, né? Eu preciso calcular ali o delta com a raiz, tá? Para isso eu vou utilizar uma função da biblioteca matemática, que é calcular a raiz, tá? Lembra que a gente tinha que tirar a raiz lá dos valores que estão lá dentro, né? Menos b elevado ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, tá? Então, se eu clicar do lado aqui, ó, já aparece para mim a biblioteca matemática. Eu vou dar um apelido para ela de m, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor e jogar na variável n. Então, n vai receber o quê? A minha biblioteca matemática, ponto, e agora eu posso escolher a função da biblioteca matemática. Eu tenho aqui, ó, raiz, ó. O que ela recebe? Ela recebe R$2, tá? É o valor ali, tá? Que é a fórmula que a gente vai passar. E o outro é o radicando ali que a gente vai passar, né? Então, se é de índice 2, 3 e por aí vai. Então, ele recebe aqui, ó, o radicando e o índice, tá? Na verdade, é o radicando, né? Que é a expressão que vai dentro e o índice, tá? Então, o que tem dentro dela ali? Teria b elevado ao quadrado, né? Que vai ser o próprio b, vai ser 1, sempre vai ser 1, né? Menos 4 vezes a vezes c, tá? Então, simplificando isso aqui, a gente vai colocar o seguinte, ó, 1, que é o b elevado ao quadrado, né? Que vai ser o próprio 1, menos 4 vezes 1, que é o índice do a, vezes o C, o índice do C. Só que o C, o que a gente tem? Pela aquela mudança de fórmulas que a gente tem que a soma dos termos, né, multiplicado por 2, negativo, tá? A gente fez aquela mudança naquela fórmula, tá? Só que agora eu não estou usando aquele S, soma dos termos. Na verdade, eu estou usando o NT aqui, o número, né? Ele seria a soma dos termos da PA, tá? Então eu vou colocar, ó, vou abrir o parênteses, vou colocar menos NT, e aí eu vou colocar vezes 2, tá? Lembra da mudança que eu fiz na fórmula lá, tá? Então essa parte aqui seria o somatório vezes o 2, tá? Que o 2 está dividindo, eu passo multiplicando e depois eu passo com sinal negativo para cá, tá? E o índice é o índice ali da nossa raiz, né? Então a raiz quadrada, tá? Como ele pede um número real, tá? Ele fica dando um alerta ali, tá? Então eu tenho que botar 2.0 aqui neste caso, tá bem? E é como eu disse para você, isso aqui sempre vai retornar positivo, tá? Mas eu vou colocar uma condição de teste aqui, tá? Só para a gente ficar garantido, tá bem? Se n for menor do que 1, quer dizer que isso aqui não tem... não é positivo, né? Então a gente vai colocar assim, ó. Escreva o número não é triangular. Ok? E a gente fecha por aqui, tá? Beleza. Então, se não, e aí eu continuo meu código. Vou abrir e fechar o bloco aqui. E aqui dentro vou começar a entrar outras coisas, tá? Se não, aí, se ele passar por isso aqui, quer dizer que aí eu tenho o x' e o x duas linhas, tá? Só que eu preciso só do x', tá? Então, eu vou utilizar aquela variável que eu deixei aqui em cima, o x, tá? Então eu vou colocar x vai ser igual ao quê? É menos b, que o índice do b sempre é 1, mais o valor do n, que é tudo que a gente tirou daqui de dentro, tá? Lá do que veio do fatorial. Tudo isso dividido por 2. Isso aqui seria o nosso x', tá? Que é só o valor que nos interessa, tá? Agora vocês pensem comigo, tá? Esse valor aqui, ele pode ser decimal ou não, tá? Como a gente está trabalhando com números reais, tá? Se isso aqui der exato, vai dar 1.0, 2.0, 3.0
ou pode dar também 2.71, 75 e por aí vai, tá? Então isso pode variar, tá? A gente vai fazer só uma demonstração aqui, ó. Por exemplo, vou rodar. Olhem no canto aqui. Deixa eu só desabilitar a minha cam aqui para vocês poderem verificar, tá? Observe bem no cantinho que o X está bem em cima. Tá bem em cima aqui, ó. Tá? Mas eu vou desligar a câmera bem rapidinho aqui, tá? Para que vocês consigam acompanhar por aqui. Eu vou começar a arrastar as variáveis para cá, tá? Então só observem, tá? Ele está pedindo o valor aqui do X, tá? Eu vou colocar 1. Digitar 1. Ok. Observem aqui, ó, como a gente trabalha com o número real, ele colocou 1.0, tá? Se eu colocar 2, olha só, 1.6, tá? Se eu colocar 3, 2.0, tá? Se eu colocar 4, ó, 2.4, tá? Então, esse número, aqui as casas decimais, elas podem ir mudando, tá bem? Então, tem que ficar um pouco atento para esse tipo de situação, tá? E como eu estou trabalhando com real, tá? O número aqui, ele sempre vai ser triangular se ele for um número redondo, ele não tiver casas decimais, tá? Só que, como o Portugal é um pouco limitado neste caso, tá? Eu vou ter que utilizar algumas outras fórmulas aqui para poder resolver esse dilema que a gente tem aqui com Portugal, tá? E aí o que eu vou fazer? Primeira coisa, tá? Eu vou ter que utilizar uma função das bibliotecas tipo e texto, tá? Primeiro eu vou utilizar do tipos, tá? E vou utilizar uma função que é de real para cadeia, tá? Então o que eu vou fazer? Essa função ela converte uma variável do tipo real para o tipo cadeia, tá bem? Para conseguir fazer o teste se tem valores decimais ou não, tá bem? Então eu vou pegar aqui a minha biblioteca tipos, vou procurar aqui em cima, ó, tá aqui no cantinho, ó, cliquei, ela apareceu aqui em cima, tá? E eu vou colocar um apelido para ela também, que vai ser TI, tá? E aí eu vou utilizar essa biblioteca logo embaixo aqui, tá? Calculei. Aí agora o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, ó. Eu preciso criar uma variável também aqui, tá? Para me jogar esse tipo agora. Lembra, eu estou transformando uma variável do tipo real num tipo, tá? Cadeia, tá? Então eu preciso declarar uma variável do tipo cadeia. Então, cadeia, para mim poder armazenar esse novo valor. TP, eu vou chamar, tá? Cadeia. Cadeia, tá? Eu vou chamar essa variável aqui de TP, tá? Então, por exemplo, que é o tipo, tá? Da nossa variável, tá? Ou tipo da posição. Como vocês quiserem, tá? Qualquer nome que vocês quiserem, tá? Então eu vou chamar TI, que é a nossa função tipo, ponto, e aí eu vou procurar aqui o que eu quero, que é real para cadeia. Tá aqui, ó. E ele recebe um valor do tipo real. E qual é o real que eu vou passar? Eu vou passar o x. E aí eu vou converter essa variável para um tipo cadeia. Tá bem? E agora eu preciso determinar, tá, a posição do texto onde começa ali as minhas casas decimais, tá? Então eu preciso pegar a posição onde tem o ponto, tá? Lembram? Por exemplo, pode dar 2.7. Eu preciso pegar a posição onde está o ponto, tá? Então para isso eu vou utilizar outra biblioteca aqui, que é textos, tá? Tá aqui em cima, apareceu ali para mim. Eu também vou colocar um apelido para ela, para me facilitar o uso do código. Eu vou colocar T, tá? Bom, eu também agora preciso, tá, declarar uma variável para eu poder pegar, fazer o uso dela, tá? E aí o que eu vou fazer, tá? Eu vou criar uma variável do tipo inteiro, tá? E vou utilizar essa função da biblioteca textos, tá? Que o que ela faz? Ela vai retornar um inteiro, tá? Que corresponde à posição
que eu vou passar como parâmetro para a função. Por exemplo, eu tenho uma palavra lá chamada raiz. Eu quero a posição que está o z dentro daquela cadeia, por exemplo. E ele vai retornar um inteiro, que é a posição onde está o z, tá? Só que neste caso, eu quero determinar a posição onde está o ponto, tá? Que é onde começam as casas decimais, tá bem? Então eu preciso determinar qual a posição que está. E como ele retorna um inteiro, então eu preciso do inteiro, tá bem? E o inteiro é a posição, PS, posição, tá? Então agora eu posso usar essa variável posição, ela vai receber t ponto, e aí eu já consigo utilizar ali as funções dessa biblioteca, tá? Que ela vai retornar, ó, posição do texto. Então vejam que ela recebe uma cadeia, ela tem como segundo argumento outra cadeia e ela tem um inteiro, tá bem? Então, o que ela recebe? Ó, cadeia, inteiro, posição, tá? E a posição inicial, tá? Então aqui o que eu vou passar? Eu vou passar qual é o caractere que eu quero, tá? Então no caso aqui eu quero o ponto, tá? Aqui eu vou passar aonde que eu vou procurar isso? Eu vou procurar em TP. Lembra que eu peguei todo aquele real e transformei em uma cadeia? Então eu vou procurar aqui dentro de TP o ponto, tá? E eu vou dizer aonde que eu vou começar, a minha posição inicial. Então eu vou sempre começar pela posição inicial igual a 0. Tá bem? Feito isso, o que eu vou fazer? Tá? Eu preciso também agora obter o caractere. Por exemplo, eu disse para vocês, o número triangular ele sempre vai ser um número redondo, exato. Tá? Ou ele é 2, ou ele é 3. No caso ali ele vai ser sempre 1, 3, 10 e por aí por diante. Tá? Só que como para a gente fazer uso ali da raiz, a gente precisa determinar um tipo inteiro, então ele sempre vai retornar, por exemplo, 3.0. Ele não vai ter um número diferente de 0. Tá? Então eu vou ter que testar se esses valores eles são igual a 0 ou não. Tá? Então eu vou ter que pegar agora o caractere, a posição ali, o valor que tem depois do ponto. Eu já tenho o índice do ponto, lembra que eu estou pegando a posição aqui do ponto? Então aqui eu guardei essa posição aqui. Tá? Então eu tenho que pegar a próxima posição. Tá? E descobrir se esse valor é 0 ou é outro valor. Se tem mais casas decimais. Se tiver mais casas decimais, o número não é triangular, não é exato. Tá bem? Então é isso que eu vou fazer agora. Tá? Então agora o que eu preciso? Eu preciso de um caractere. Eu vou criar aqui em cima, ó. Caractere, porque eu só preciso testar só um, tá? Então, caractere, tá? Que eu vou chamar de CR. Tá? E aí eu vou capturar esse caractere, tá? A partir da posição do ponto, tá? Que eu já tenho a posição do ponto, tá? Então eu vou pegar esse caractere, e vou guardar na variável caractere. Então eu vou usar também a biblioteca te ponto, e aí eu tenho uma função lá que é obter caractere, tá? E aí o que ela recebe? Ela recebe, tá, o meu PT, tá, que é a minha cadeia, tá? E aí eu tenho que determinar qual a posição que eu quero obter, tá? A posição que eu quero obter é imediatamente superior à posição do ponto onde começam as casas decimais. Então, por exemplo, se o meu ponto decimal começa no índice 2, eu quero pegar o índice 3, tá? Então, para isso é bem fácil. Como eu já tenho a posição, eu só preciso da próxima. Então, eu preciso do PS mais 1, tá? E aí eu já tenho a posição, tá? E agora, só para fechar, eu só preciso testar agora se essa variável que tem depois do ponto, se ele é igual a 0,
tá? Lembra que isso aqui está no formato caractere, então tem que testar no formato caractere. Se ele for igual a 0, quer dizer que o número é triangular. Se ele não for, quer dizer que o número não é triangular, tá? Então, só vou colocar uma condição. Se CR for igual, como é um caractere, é só aspas simples, tá? E eu vou colocar aqui 0. Lembra que eu estou pegando um caractere lá de dentro, tá? Estou pegando um caractere a partir da posição PS mais 1 da cadeia TP que eu converti lá de cima, tá? E aí, se ele for igual, o que acontece? Escreva é triangular. Senão, eu só vou colocar um escreva. Vou copiar o de cima mesmo ali, ó. Ctrl C, Ctrl V. Ok. Galera, a princípio era isso, tá? Eu acho que não tem mais nada. Vamos dar uma testada nisso aqui para ver se funciona, tá? Para rodar, tá? Então eu vou pegar 1. Ok, 1 é triangular. O número 1 ele sempre é triangular, tá? 2. O 2 não é triangular, ok? 3. 3 é triangular. 4. Não é triangular. 5. Não é triangular. 6. É triangular. 7. Não é triangular. O próximo seria o 10, tá? 8 não é triangular. 9 não é triangular. E 10 é triangular, tá? E aí vocês podem testar aí com as outras variáveis, tá? Deixa eu só desligar minha CAN de novo aqui para arrastar aqui para baixo, tá? Eu sugiro que vocês façam isso daqui, tá? Ó, arrastem as variáveis para cá, ó, para o inspetor de variáveis, tá? Embaixo aqui. Ok, deixa eu ver se tem mais uma. Não, isso aqui, tá? E vocês rodem isso aqui passo a passo, tá? Então ele fechou, tá? Então, ó, rodando passo a passo, ele vai criando as variáveis e a gente vai indo lá para baixo, tá? E aí ele vai pedir, ó, informe um valor. Vou colocar 3. Vou dar um Enter. Aí cair aqui para baixo. Agora ele vai calcular isso daqui, tá? Então ele vai jogar o valor no N. Então observa que vai aparecer um valorzinho no N ali. Ó, 5. Ok? E aí ele vai testar. N é menor do que 5? Não, não é. Então eu vou cruzar direto para o senão. Fui lá para o senão. Agora eu vou calcular o X. Ele vai calcular e vai jogar o valor aqui no X. Jogou lá, 2 no X. Agora eu vou fazer isso aqui, ó. Vou converter, ó. Esse valor aqui, o 2, eu vou converter ele para um tipo cadeia, tá? Ele é do tipo real. Então ele vai jogar em TP, tá? Ele jogou em TP aqui, ó. Parece 2, mas não é. Esse 2 aqui, na verdade, é uma cadeia, tá? E agora eu vou pegar a posição do ponto, eu quero a posição do ponto dentro dessa cadeia, tá? Onde a gente começa por 0, que seria nosso primeira variável ali, tá? Então, clico, ó, ele pegou a posição, é na posição 1, tá? E agora o que eu quero? Eu quero o próximo caractere desta posição. Então agora eu vou pegar o caractere, que seria este valor aqui, ó, o 0, tá? Lembrando que isso aqui está numa forma de cadeia, né? Só que eu vou pegar o caractere aqui, tá? O ponto está na posição 1, então este 0 aqui, ele estaria na posição 2. Então por isso que eu coloquei, ó, PS mais 2, tá? Então a gente vai pegar aqui, ó, olha o valor que vai aparecer aqui em CR. Se eu clicar, olha só, ele pegou o 0, tá? E agora eu testo. CR é igual ao caractere 0? Se for, tá? Ele vai dizer que é triangular, senão ele vai dizer que não. Então, 3, ele vai cair, entrou, testou positivo, retornou positivo, entrou dentro do laço, é triangular, tá? Se a gente fizer, por exemplo, com a 5 que a gente testou ali, vamos rodar, ó, não é triangular. Olha o valor que deu aqui, ó, 2.70156, deu um decimal bem grande, tá? Então, eu acho que era isso, pessoal. Ele é um pouco complexo, tá? Mas eu sugiro que vocês deem uma olhada bastante, tá?
lá nos sites que eu recomendei, tá? Então, dá uma olhadinha aqui nesses sites, tá? Entendam certinho o que que é um número... Fechei aqui. O que que é um número triangular certinho, tá? Tentem entender para vocês pegar um pouco a lógica do que eu utilizei aqui para poder calcular esse número triangular, tá? Isso aqui já não é uma questão muito fácil, tá? Porque o nosso Portugal ele é um pouco limitado nessas questões de tipo de variáveis e transformações, tá? Mas ainda a gente conseguiu contornar com o uso das bibliotecas e das funções que estão presentes dentro das bibliotecas, tá? Por isso que vocês têm que parar, pessoal, e dar uma analisada, tá? Vocês têm que aprender a mexer no Portugal, tá? Tem umas ferramentas lá bem importantes, tá? Se não me engano, tem algumas playlists aqui no canal, tá? Que fala sobre bibliotecas, tá? Inclusive tem uma playlist só sobre a biblioteca gráfica. Como que eu monto imagens, coloco figuras, faço joguinhos ali dentro do Portugal, tá? Então tem um canal aí, dentro do canal aí, né? Tem uma playlist aí para vocês explorarem isso. Tá bem, pessoal? Eu vou deixar esses dois links na descrição do vídeo, tá? Também eu vou colocar o código desse exercício. Eu vou salvar ele agora e vou colocar lá no GitHub. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo também, tá? E qualquer coisa aí, é só chamar, tá bem? Então, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou aí, eu sei que ficou um pouco longo, né? Mas não tem muito o que fazer, né? É um exercício um pouco mais complexo. Mas é isso. Então, quem gostou aí, se inscreva no canal, compartilhem. Ative as notificações, convide os colegas, pessoal, avise o pessoal aí, tá? Porque é bem importante pro canal, tá? Quanto mais pessoas estiverem assistindo aí, compartilhando e ajuda a gente a trazer novos vídeos, tá? É uma coisa que demanda bastante tempo, tá bem? Então é isso, a gente se encontra aí no próximo vídeo. Valeu!